Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Davi Dunk aqui, professor aqui do Magistrar Cursos. Uma satisfação em tê-los aqui no nosso aulão de revisão para a sua prova, né? Para você que está estudando aí para Juiz Federal TRF6 e também Juiz Direito TJ Mato Grosso do Sul. Vamos trabalhar várias questões da banca FGV de Direito Penal Parte Geral, né? Para você que me conhece, eu sou o professor Davi Dunk, sou professor de Direito Penal, Processual Penal, Legislação Penal Extravagante, além de professor, sou advogado e também autor de livro de penal para concursos, né? Que eu escrevi, aí comentei quase 3.000 assertivas de Direito Penal pela editora Juspodium, de Direito Penal Parte Geral para concurso. Tenho certeza que essa aula nossa vai ser extremamente produtiva. Como eu disse, vamos trabalhar várias questões específicas da banca FGV aí para sua prova, beleza? Lembrando, qualquer dúvida eu estou à disposição. Já deixei até aqui meu Instagram, ó. Qualquer dúvida pode mandar lá no meu Instagram, no meu direct, penal.aulas, conta comigo rumo à sua aprovação. Vamos lá, pessoal? Vamos lá então, começando aqui a primeira questão, que diz o seguinte, ó. Sem maiores explicações, João arremessa uma pedra em direção a uma loja de eletrônicos, danificando a vitrine e sendo preso em flagrante. Seus advogados de defesa apresentam diversas circunstâncias relacionadas à sua condição mental no momento e possível embriaguez. Vamos lá. Diante das hipóteses indicadas, é correto afirmar que a comprovação de estado de embriaguez completa tem o condão de excluir a imputabilidade penal? É claro que não, pessoal. Não é porque uma pessoa ficou ali completamente embriagada que necessariamente ela vai ter a sua imputabilidade penal excluída. Depende da situação. Se uma pessoa, ela voluntariamente se embriagou, né? E, obviamente, ficou aí completamente embriagada e acabou praticando esse fato criminoso, nesse caso, ela é considerada uma pessoa imputável. Por quê? Porque a embriaguez aqui foi voluntária. Agora, é claro, se uma pessoa acabou ficando completamente embriagada, né? Se nós temos uma embriaguez completa que é decorrente de caso fortuito ou força maior, aí sim, essa tem um condão, essa sim exclui a imputabilidade penal. Mas uma pessoa que fica voluntariamente embriagada, voluntariamente se embriaga, e essa embriaguez completa, mesmo que fica completamente embriagada, se ela foi voluntária, ela não tem um condão de excluir a imputabilidade penal, beleza? Por isso que essa assertiva, então, está errada, porque aqui falou que o estado de embriaguez completa tem um condão. Não, nem sempre, beleza? B. Caso reste comprovada a prévia provocação do proprietário do estabelecimento, causando forte emoção em João, ele poderá ser isento de pena? Não, pessoal, vamos se lembrar que a emoção, com base lá no artigo 28 do nosso Código Penal, a emoção ou a paixão, pessoal, elas não excluem a imputabilidade penal. Dependendo da situação, pode até diminuir a pena do agente, mas excluir, não. Emoção ou paixão não exclui a imputabilidade penal. Beleza? C. Se constatado que João tinha 17 anos à época do fato, ele será considerado penalmente inimputável e poderá receber medida de segurança? Não, pessoal, medida de segurança não. Por quê? Porque nesse caso, pessoal, vamos lembrar que a medida de segurança, ela se aplica ali quando, por exemplo, né, uma pessoa, em razão de doença mental, desenvolvimento mental incompleto, retardado, é inteiramente, totalmente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de se autodeterminar com base nesse entendimento. E aí essa pessoa é considerada inimputável e aí essa pessoa, ela não é condenada. Ela não é condenada porque ela não tem culpabilidade. Ela recebe, então, ela é absolvida impropriamente, é chamada absolvição imprópria, e ela recebe medida de segurança, que pode ser internação em hospital de custódia de tratamento psiquiátrico ou tratamento ambulatorial. Agora, nesse caso, o menor, de fato, ele é inimputável. Mas nesse caso, não é a questão da medida de segurança. A medida de segurança aqui não é. A medida de segurança é pro caso que eu expliquei para vocês. Se uma pessoa é doente, tem alguma doença mental, retardo mental, e é totalmente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato, aí recebe medida de segurança. O menor não. O menor, nesse caso, ele vai ser julgado, obviamente não, aí não vai se responder pelo Código Penal, né? Vai ser julgado aí, obviamente, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Não entra aqui o direito penal, beleza? Mas não há o que falar aqui em medida de segurança nessa situação. Ok? Tá errado. D. A comprovação de perturbação de saúde mental e de que João não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, ensejará a isenção de pena? Pessoal, olha a pegadinha. Aqui não é isenção de pena porque, ó, a questão fala o seguinte, ó, a comprovação da perturbação mental, ó, e de que João não era inteiramente capaz, veja, se ele não era inteiramente capaz, quer dizer que nesse caso, aqui nós temos uma situação de semi-imputabilidade. Veja, se a sua prova falar que a pessoa, que o agente é inteiramente,
totalmente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de se autodeterminar com base nesse entendimento, aí é inimputável, isento de pena. Beleza. Agora a questão falou que ele não era inteiramente capaz, ou seja, ele tinha uma certa capacidade de entendimento, ele não era totalmente capaz, totalmente, ok? Mas a questão não fala que ele era totalmente incapaz. Se falasse que ele era inteiramente incapaz, inimputável. Agora, quando a pessoa não é inteiramente capaz, quer dizer que ele tem uma certa capacidade, embora diminuída, mas ele tem uma certa capacidade. Por isso, ele é considerado um semi-imputável. Vamos relembrar que o semi-imputável tem culpabilidade. O juiz condena o semi-imputável. O semi-imputável ele é condenado com pena diminuída e ele recebe o quê? Pena. É claro, a depender do laudo pericial, né, do juiz, né, ao verificar esse laudo pericial, o juiz pode, se o laudo pericial recomendar especial tratamento médico em razão da periculosidade do agente, aí o juiz pode substituir essa pena, essa condenação com a pena diminuída por uma medida de segurança. Mas o que acontece quando o semi-imputável, quando o juiz considera que uma pessoa é semi-imputável? Ela é condenada, porque ela tem culpabilidade. Então, ela não é isento de pena aqui nesse momento, ok? Por isso que está errado. E letra E. A embriaguez, se pré-ordenada, configura a circunstância que agrava a pena? Pessoal, perfeito. Gabarito, letra E. Vamos relembrar, pessoal? Vamos relembrar que a embriaguez pré-ordenada é uma circunstância agravante, aplicável lá na segunda fase da dosimetria da pena. Vamos relembrar que a dosimetria da pena era composta por 3 fases. Primeira fase, o juiz aplica a pena base, com base lá nas circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. Na segunda fase, o juiz analisa as circunstâncias agravantes e atenuantes e aplica a pena intermediária. E, por fim, por derradeiro, o juiz, na terceira fase, aplica as causas de aumento e as causas de diminuição, majorantes e minorantes, e aplica a pena definitiva. Na segunda fase, então, o juiz analisa as agravantes e as atenuantes. A embriaguez preordenada se aplica na segunda fase da dosimetria, por quê? Porque é uma circunstância agravante, não é? O que é embriaguez preordenada? É aquela embriaguez, é aquela situação em que o agente, ele se embriaga para o quê? Para ter mais coragem, para ficar mais ousado para praticar o crime. É a embriaguez, essa é a mais grave. Por quê? Porque o agente ele está intencionalmente se embriagando para ter o quê? Mais coragem, para ficar mais ousado para praticar o crime. Essa embriaguez preordenada é uma agravante aplicável na segunda fase da dosimetria, beleza? Show? Então, gabarito, letra E. Vamos lá. Questão de número 2, fala o seguinte, ó. Caio, Tício e Mévio integram um grupo de extermínio e decidem matar 3 integrantes de uma organização criminosa rival, cabendo a cada um o assassinato de uma das vítimas. Vamos lá, ó. Caio abordou sua vítima em emboscada. Todavia, ao efetuar o disparo, verificou que a arma de fogo estava desmuniciada. Vamos lá, essa é a primeira parte. Vamos lá, segunda. Tício efetuou um disparo de arma de fogo no tórax da vítima, que era o seu alvo. Porém, ao ver o homem agonizando e chamando por seus filhos, Tício se compadeceu e o levou ao hospital. O esforço foi, contudo, em vão, tendo em vista que a vítima faleceu na mesa cirúrgica em decorrência de hemorragia. Por fim, Mévio rendeu sua vítima, apontando a arma de fogo para a cabeça. Nesse interim, a vítima propôs a Mévio o pagamento de 50 mil reais para que ele não o matasse, pedido que foi aceito por Mévio. Ocorre que minutos depois, uma viatura passava pelo local e prendeu Mévio em flagrante. Diante do exposto, assinale a opção que indica a consequência jurídica que melhor se amolda às condutas de Caio, Tício e Mévio, respectivamente. Vamos lá, pessoal, vamos trabalhar cada uma delas, então? Deixa eu só apagar aqui para ficar mais didático. Então, vamos começar aqui, ó, pela primeira, então. Vamos começar aqui com uma cor, ó. Ó, vamos lá. Primeiro foi Caio, ó. Caio abordou sua vítima emboscada. Todavia, ao efetuar o disparo, verificou que a arma de fogo estava o quê? Desmuniciada. Pessoal, se a arma estava desmuniciada, não ia sair nada. Ou seja, nesse caso, crime possível. Crime possível por ineficácia absoluta do meio. O meio que ele utilizou, uma arma desmuniciada, era absolutamente ineficaz nesse caso para disparar, não é? Para ali atingir a vítima, nesse caso, crime impossível. Então, a gente já elimina a letra A, a letra C. Beleza? Vamos lá. Depois, deixa eu mudar aqui de cor só para ficar mais didático, olha só. Tício efetuou um disparo de arma de fogo no tórax da vítima, que era o seu alvo. Porém, ao ver o homem agonizando e chamando para os seus filhos, ó, ele se compadeceu e levou ao hospital. O esforço fala que tudo, ó, foi em vão, tendo em vista que a vítima faleceu na mesa cirúrgica em decorrência da hemorragia. Pessoal, nesse caso, então, o Tício ali, né, ele atirou na vítima, né, depois ali se arrependeu, levou a vítima para o hospital, mas a vítima acabou falecendo, pessoal. Se a vítima faleceu nesse caso, pessoal,
nesse caso, o arrependimento foi eficaz? Não, pessoal, o arrependimento foi ineficaz. Ele só responderia pelos atos já praticados, isto é, pela lesão corporal, se o arrependimento fosse eficaz. Por exemplo, ele levou a vítima para o hospital e ela sobrevivesse. Aí o arrependimento seria eficaz. Aí ele responderia só pelos atos já praticados, a lesão corporal que ele provocou na vítima. Mas, nesse caso, o arrependimento foi ineficaz. Então, portanto, nesse caso, ele vai responder aí pelo homicídio doloso. Beleza? É claro que nesse caso, em razão desse arrependimento, mesmo que esse arrependimento foi ineficaz, nós sabemos que por ele ter se arrependido, ele pode aí, nesse caso, ter a pena atenuada. Ele pode aí ter a pena atenuada lá na segunda fase da dosimetria como uma atenuante. Mas nesse caso, ele vai responder pelo homicídio aí. Beleza? Show? Vamos lá, voltando aqui. E por fim, então deixa eu ver qual que a gente elimina aqui, ó. Ó, a gente elimina a letra C também, ó. A letra D, quer dizer, né? Deixa eu ver aqui, é isso, a letra D. Vamos lá, e a última? Então restaram aqui a B e a E. Ó, por fim, Mévio rendeu a sua vítima apontando a arma de fogo para a cabeça. Nesse inteirinho, a vítima propôs a Mévio o pagamento de 50 mil reais para que ele não matasse, pedido que foi aceito por Mévio. Pessoal, nesse caso, e aí? Nós temos uma situação de desistência voluntária ou tentativa de homicídio? Pessoal, veja, Mévio, nesse caso, não matou ele, foi por circunstâncias alheias à sua vontade ou porque ele, em razão da proposta, ele voluntariamente decidiu não matar? Pessoal, veja, presta atenção, a desistência voluntária, pessoal, ela precisa ser voluntária e não espontânea. Isso quer dizer que essa decisão de desistir voluntariamente não precisa necessariamente nascer no coração do agente. Pode ser através do pedido de uma pessoa. Como, por exemplo, ele ali fez a proposta de 50 mil reais para não matar ele. Nesse caso, ele podia muito bem não ter aceitado e ter matado, ou podia ter pegado o dinheiro e matado da mesma forma. Tá entendendo? Então, se nada impediu ele... Ah, mas a polícia chegou depois. Depois da situação. Naquele momento, ele podia ter matado se ele quisesse. Então, nesse caso, nós temos uma situação de desistência voluntária. Por quê? Porque ele aceitou ali o valor e voluntariamente não matou a vítima. Beleza? Show? Então, o gabarito aqui, ó. Então, a letra E aqui fala tentativa de homicídio, tá errado. Então, só pode ser a letra B, ó. Primeira situação, crime possível, homicídio doloso e desistência voluntária nessa última situação. Beleza? Vamos lá. Questão agora de número 3. Fala o seguinte, ó. Frederico, ao identificar que o pedestre Gumercinho traz no bolso traseiro de sua bermuda um aparelho de telefonia celular, passa a segui-lo e, ao chegar bem perto dele, levanta a sua camisa, ó, e lhe exibe junto à cintura o que parece ser um revólver, dizendo-lhe para entregar o celular. Intimidado, Gumercindo entrega o aparelho a Frederico, que deixa o local correndo. Alguns minutos depois, Gumercindo avista um policial em patrulhamento e lhe comunica o acontecido, passando-lhe a descrição do ladrão, que acaba preso pelo policial logo depois, nas proximidades, ainda na posse do celular da vítima, arrecadando-se com ele também a arma utilizada no crime. Em verdade, um simulacro. Diante do caso narrado, Frederico cometeu o crime de roubo. Vamos lá. A. Não cabendo, em caso de condenação, a substituição da pena privativa de liberdade por pena excessiva de direitos. Pessoal, de cara, já é essa. Letra A. Por quê? Vamos lá, pessoal. Nesse caso, não importa se ele estava com uma arma de um simulacro. Não importa, pessoal. Esse simulacro, o agente, ele praticou essa conduta ameaçando. Não importa não importa se ele está com arma de fogo, um simulacro, uma arma de brinquedo, ou mesmo se o agente ali finge estar com uma arma, ele está ameaçando a vítima, há uma grave ameaça. E se você abrir lá no artigo 44 do Código Penal, que lá nós temos os requisitos, né, para que o juiz possa substituir a pena privativa por penas restritivas, um dos requisitos é que o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. E em se tratando de um crime de roubo, né, é incabível no roubo a substituição da PPL, da pena privativa, por penas restritivas, com fulcro lá no artigo 44 do Código Penal. Ou seja, de cara, letra A não cabe. Então, as demais aqui, ó. Aqui fala que o crime foi praticado na modalidade tentada. Não, pessoal. No momento que é consumado, roubo consumado por quê? No momento que houve a inversão da posse do bem, teoria da Damócio. Inverteu a posse do bem, o crime já está consumado. Beleza? Aqui falou o seguinte, coincidência da causa de aumento, também não, pessoal, porque nesse caso não era uma arma de fogo, era um simulacro, ok? Então também não entra essa causa de aumento. Se fosse uma arma de fogo, sim, mas aqui era um simulacro, não. Sendo possível, em caso de condenação, a substituição, não cabe a substituição, já expliquei. Coincidência da causa de aumento da pena, também não. Sendo possível, em caso de condenação, a substituição, também não tem substituição. Então, gabarito realmente, letra A. Vamos lá, questão agora de número 4, que fala o seguinte, ó. Acerca do Instituto da Reincidência,
nos termos da legislação vigente, assinale a afirmativa correta. Então vamos lá. A condenação anterior não é computada para fins de reincidência se entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos. Até aqui tá certo, é o chamado período depurador. Excluindo-se o período de prova da suspensão ou livramento condicional? Aqui não, pessoal. Olha a pegadinha aqui, ó. Cuidado, pessoal. Nós sabemos que depois que a pessoa ali já cumpriu a pena, a pena foi extinta, pessoal, passaram mais de 5 anos, veja, aqui a reincidência não é computada depois que já passaram mais de 5 anos, ou seja, depois que passou mais de 5 anos que ele já cumpriu a pena, por exemplo, mais de 5 anos, depois de passou mais de 5 anos, 6 anos, 7, por exemplo, o sujeito praticou um novo crime. Nesse caso, no momento da dosimetria, o juiz vai considerar ele como réu primário, beleza? Esse é o chamado período depurador. Só que nesse período de mais de 5 anos, conta-se, obviamente, o tempo em que a pessoa já está na rua ali cumprindo o sursi penal, a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional, ok? Então, por exemplo, quando a pessoa já está ali cumprindo o livramento condicional na rua, já está em período de livramento condicional ou sursi, suspensão condicional da pena, esse período de mais de 5 anos já conta esse tempo que o sujeito está cumprindo esses institutos, beleza? Só que aqui falou que exclui, né, ó? Excluindo, não exclui. Computa-se nesse caso, beleza? B. Na verificação da reincidência não são considerados os crimes políticos, exceto se restar concomitante configurada a prática de infração penal militar. Pessoal, veja, aqui falou que não são considerados os crimes políticos. Olha só, na configuração da reincidência não são considerados os crimes políticos, exceto se restar concomitante. Exceto não, pessoal. Nós sabemos que os crimes militares próprios também, veja, o que o artigo 64 do Código Penal fala? Não se consideram, a reincidência não se considera para fins de reincidência, não só os crimes políticos e os crimes militares próprios. Então lembra, não só os políticos, os crimes políticos e os crimes militares próprios, que são aqueles crimes que só podem ser praticados por militares, por exemplo, deserção, nesse caso, não se consideram para fins de reincidência penal. Por isso que está errado, ok? Letra C. A reincidência se configura quando a gente comete infração penal, depois de transitado em julgado a sentença condenatória por prática de infração penal anterior. Pessoal, não, olha a pegadinha, pessoal, presta atenção. Uma pessoa só é considerada como, presta atenção, uma pessoa só é considerada como reincidente, primeiro, ela tem que ter sido condenada por ali, por exemplo, um crime, com trânsito em julgado, condenação definitiva, e depois dessa condenação, presta atenção, depois dessa condenação, ela pratica um novo crime. Ela pratica um novo crime. Então, esse novo crime tem que ser praticado, depois que essa pessoa já tenha sido condenada com trânsito em julgado. Esse novo crime. Então, se uma pessoa, por exemplo, praticou um crime, vamos imaginar que a pessoa praticou dois crimes. A pessoa praticou um crime A e crime B. Beleza. Ela praticou primeiro o crime A e depois praticou o crime B. E aí, olha só, ela foi condenada, vamos imaginar que o processo do crime B foi mais rápido. E no processo do crime D, ela foi condenada com transjulgado, ok? Ok. Aí depois, no futuro, ela foi condenada pelo crime A com transjulgado. Ela é reincidente? Não, por quê? Porque o crime A não foi praticado depois que ela foi condenada com transjulgado pelo crime B, entendeu? Então, você lembra, uma pessoa só pode ser considerada como reincidente se ela pratica um novo crime, e esse novo crime necessariamente tem que ser praticado depois que a pessoa tenha sido condenada com trânsito em julgado errada. D. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, inclusive a reincidência, pessoal. Perfeito, pessoal, é isso mesmo. Olha só, vamos lembrar o seguinte, pessoal, lá na segunda fase da dosimetria da pena, nós temos as agravantes e as atenuantes. Via de regra, pessoal, as agravantes e as atenuantes, elas se compensam. Então, qual que é a regra? A regra é o seguinte, por exemplo, vamos imaginar que nós temos 2 agravantes e 2 atenuantes. O juiz, ele faz o que na dosimetria? Ele compensa as agravantes com as atenuantes, compensam. Ou seja, a pena do réu, nesse caso, não vai ser nem aumentada nem diminuída. Compensa, mantém da maneira como está. Agora, nós temos circunstâncias que são preponderantes, circunstâncias que têm o maior valor, que têm o maior peso, seja para agravar, seja para atenuar? Sim. Quais são essas circunstâncias preponderantes? São 3. São aquelas que dizem respeito aos motivos do crime, à personalidade do réu e à reincidência, como no caso dessa questão, ó. Aqui, ó. Circunstâncias preponderantes, inclusive a
reincidência. Gabarito letra D, beleza? Vamos lá. A letra E fala o seguinte, ó. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa desde que o condenado não seja reincidente em crime culposo ou doloso? Culposo não, pessoal. Olha a pegadinha. Se você abrir lá no artigo 77 do Código Penal, que nós temos o Instituto do Sursi Penal, que é a suspensão condicional da pena privativa de liberdade, lá no artigo 77 nós temos vários requisitos para a concessão desse benefício. Um deles é que o agente não seja reincidente em crime doloso. Mas lá não fala reincidente em crime culposo nesse caso. Ou então, ele não pode ser residente em crime doloso e não culposo. Por isso, aqui está errado em relação a residente em crime culposo. Esse não é um requisito do Sursi Penal. Beleza? Show? Então, realmente, gabarito letra D. Vamos lá. Questão agora de número 5, que fala o seguinte. Mévio foi vítima de crime de roubo com restrição de liberdade, tendo sido amarrado. Antes de liberá-lo, Caio, o roubador, fez com que Mévio ingerisse bebida alcoólica à força, a fim de reduzir a sua capacidade de resistência. Contudo, ainda que completamente embriagado e sem capacidade de discernimento sobre o caráter ilícito do fato, após ser liberado e estar a caminho de casa, Mévio resolveu voltar ao local em que Caio se encontrava e espancou até ocasionar sua morte. Diante dessa situação, é correto afirmar que Mévio... E aí, pessoal, Mévio, nesse caso, o prático vai responder... Ele deve responder para algum crime ou não? Ele praticou? Ele vai responder? Como que vai funcionar? Pessoal, a questão deixou claro para você, que ele, pessoal, o Mévio, que foi vítima, né, dessa situação, ele ficou completamente embriagado. Foi porque ele quis? Ele foi lá e bebeu todas? Ele voluntariamente se embriagou? Não, pessoal, essa embriaguez completa, vamos se lembrar que quando nós temos uma embriaguez que é completa, decorrente de caso fortuito ou força maior, nesse caso, pessoal, o agente, ele é isento de pena. Nesse caso, naquele momento, ele é considerado como inimputável. Então, aquela conduta que ele voltou lá depois e espancou o Caio até a morte, ele, naquela situação, ele estava completamente embriagado em razão, né? Aí, quando a pessoa está embriagada em razão de caso fortuito ou força maior, nesse caso, ele é isento de pena. Ou seja, nós temos aqui, naquele momento, ele é considerado como inimputável. E, portanto, a inimputabilidade exclui a culpabilidade. Beleza? Então, pessoal, o gabarito aqui só pode, vamos ver? A letra E, né, ó? Letra E, ó. Não deverá responder por nenhum crime ante a exclusão da culpabilidade, porque ele, naquele momento, ele é considerado como inimputável. Beleza? Show? Vamos lá. Próxima questão. Questão número 6 fala o seguinte, ó. Aloísio, 81 anos de idade, residia sozinho em um bairro violento de uma grande metrópole. Em determinado dia, sua casa foi acometida por um curto-circuito, que resultou na interrupção do abastecimento de energia elétrica no imóvel. Aloísio fez contato com o eletricista Miguel para que este fizesse o reparo. Miguel, todavia, informou que, em razão de compromissos profissionais anteriores, só poderia ir ao local no dia seguinte. À noite, Aloísio acordou com o barulho de seu portão sendo arrombado. Posteriormente, viu um homem armado ingressando em seu quintal. Mesmo letárgico em razão da ingestão de remédio para dormir, temendo por sua vida, Aloísio pegou uma arma de fogo velha que guardava embaixo de sua cama e efetuou um único disparo contra o homem, que, atingido na barriga, faleceu no local. Ato contínuo, Aloísio se aproximou do corpo e verificou que a vítima era, olha só quem era, Miguel, que tinha ido ao local para tentar reparar a rede elétrica da casa. Diante do exposto, assinale a opção que indica o correto enquadramento da conduta de Aloísio. Pessoal, vamos lá. Aloísio, nessa situação, pelas circunstâncias do fato, à noite, estava sem energia, o cara arrombou seu portão. Veja, pessoal, olha a situação. Nessa situação, ele acreditou que estava em quê? Em legítima defesa. Ele realmente, naquela situação, ele estava em legítima defesa? Não. Não era uma situação de legítima defesa real. Por quê? Porque não havia uma situação de injusta agressão atual naquela situação. Mas o que acontece? Na cabeça dele, ele acreditou que realmente ele, né, o sujeito ali entrou na sua casa, arrombou, podia matar ele e tal, ele achou que estava em legítima defesa. Ou seja, na mente dele, putativamente, ele achou que estaria. Por isso que aqui nós temos o quê? Uma legítima defesa putativa, que nessas circunstâncias, né, com base lá no artigo 20, parágrafo 1º, poderia ensejar o quê? A isenção de pena. Beleza? Show? Vamos lá, ó. Inclusive a questão aqui deixa claro, ó. Olha só. Aqui fala, ó, Aloísio acordou com o barulho do seu portão sendo arrombado e posteriormente viu um homem armado ingressando em seu quintal e tal. Veja, pessoal, numa situação dessa, legítima defesa putativa, claramente. Pessoal, a letra A fala que exclusão da licitude em razão da legítima defesa não era uma situação de legítima defesa real, então não exclui, aqui não é exclusão da licitude. Isenção de pena em razão da legítima defesa putativa, perfeito, pessoal, de cara, letra B aqui, né? Exclusão da tipicidade não, inimputabilidade não, homicídio doloso não. Realmente, pessoal, aqui, legítima defesa putativa com base lá no artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Vamos lá, questão agora de número 7, que fala o seguinte, ó.
Sobre aspectos atinentes à disciplina penal da culpabilidade, é correto afirmar que, vamos lá, a embriaguez pré-ordenada constitui hipótese de circunstância atenuante. E aí, pessoal? Circunstância atenuante? Não, pessoal. Vamos se lembrar que a embriaguez pré-ordenada é uma agravante, porque aqui o agente se embriaga para ter mais coragem para praticar o crime. Então, nesse caso, é uma agravante, não é uma atenuante, né? Então, aqui não é atenuante. B. A embriaguez involuntária isenta o réu de pena? Pessoal, olha que pegadinha, hein? E aí, a embriaguez involuntária isenta o réu de pena ou não? E aí? Pessoal, toma cuidado aqui. Por quê? A embriaguez involuntária pode isentar o réu de pena? Pode. Só que essa embriaguez voluntária tem que ser o quê? Completa. Olha essa pegadinha, então toma cuidado. O fato de uma pessoa ter ficado ali embriagada, né, de forma involuntária, ou seja, uma embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior, isso não automaticamente faz com que ele seja considerado naquele momento inimputável e, portanto, seja isento de pena. Não! Essa embriaguez involuntária, ou isto é, decorrente de caso fortuito ou força maior, tem que ser uma embriaguez completa. Completa. Por quê? Porque se o agente ele fica involuntariamente embriagado, mas essa embriaguez não é completa, não provoca que a isenção de pena. Beleza? Então lembra, a embriaguez involuntária, ela sim gera isenção de pena quando ela é completa. A incompleta não. Beleza? Por isso que essa questão está errada, porque nem sempre vai gerar isenção de pena. Embriaguez involuntária se for o quê? Completa. Beleza? C. A coação moral resistível é prevista como circunstância agravante de pena? Não, pessoal. Pelo contrário, né? Vamos relembrar que se a coação moral ela for irresistível, vamos lembrar que nós temos duas causas que excluem a exigibilidade com diversa e, portanto, a culpabilidade, né? Que é a coação moral irresistível e a obediência hierárquica. Mas quando a coação moral é irresistível. Sendo a coação moral irresistível, ela exclui a chamada exigibilidade de conduta diversa e, portanto, exclui a culpabilidade do agente. Beleza? Agora, se a coação moral for resistível, não exclui a culpabilidade. O agente é condenado pelo crime, só que ele vai ter um atenuante em razão de ter, de alguma forma, sofrido uma coação. Ainda que irresistível, por ele ter sofrido uma coação, aí moral, ele vai ter uma pena atenuada, uma atenuante na segunda fase da dosimetria, beleza? E não uma agravante, né? Beleza? Então, aqui não é agravante, é atenuante. D. São admitidas no ordenamento jurídico brasileiro situações supralegais de inexigibilidade diversa? Sim, pessoal. Inclusive, esse é o entendimento hoje, esse é o entendimento dominante aí na doutrina, jurisprudência. É importante que você saiba que, se nós analisarmos ali no aspecto legal do Código Penal, causas legais, né? O artigo 22 do Código Penal nos traz duas causas legais, né? De situações de inexigibilidade com diversa. Obediência hierárquica e coação moral irresistível. Só qual que é o entendimento? O entendimento é que o legislador não tem como ele prever todas as situações da vida possíveis, né? Para ali prescrever em lei todas as situações possíveis que podem gerar situações de inexigibilidade com diversa. E, portanto, é admitido aí, mesmo que não previsto em lei, causas supralegais de aí situações de inexigibilidade de conduta diversa. Esse é o entendimento realmente. Gabarito letra D. E letra E. A emoção ou a paixão podem excluir a culpabilidade ou configurar a situação de semi-impunidade do agente? Não, pessoal, vamos lembrar que o artigo 28 do Código Penal, o que ele fala é o seguinte: a emoção ou a paixão não exclui a imputabilidade penal, beleza? Agora, pode excluir a culpabilidade, né? Pode excluir a culpabilidade? Não, pessoal, não é o caso, beleza? Gabarito, então, realmente, letra D. Vamos lá, próxima questão agora de número 8, que fala o seguinte, ó. Mário, com a intenção de matar Rodrigo, efetua disparo de arma de fogo a média distância. Mário, porém, tropeça no momento do disparo, atingindo Rodrigo de raspão no ombro e vindo a ferir gravemente um desconhecido que caminhava pela rua. O desconhecido é socorrido e considerado fora de perigo, mas a ambulância que o levava ao hospital acaba se envolvendo em um acidente e ele vem a óbito em virtude da colisão. Sobre a responsabilidade penal, olha só. Sobre a responsabilidade penal de Mário, é correto afirmar que Mário responderá. E aí, pessoal, vamos lá. Primeiro, vamos lá. Quando você vai analisar uma questão dela, a gente sempre tem que focar no dolo, na intenção do agente. Qual que era o dolo de Mário? Vamos lá, o dolo de Mário, ó, a intenção dele era matar o quê, ó? Rodrigo. E ele atirou, e meteu bala para matar Rodrigo. Ok, a questão fala que ele tropeçou, né, no momento do disparo e atingiu o quê? De raspão no ombro. Ok? Então, veja, ele atirou para matar Rodrigo,
Ele conseguiu matar? Não, ele não matou por circunstâncias alheias à sua vontade. Quase matou, mas não matou. Nesse caso, ele vai responder por tentativa de homicídio contra Rodrigo. Só que a questão fala que ele acertou uma outra pessoa, um desconhecido ali. Obviamente, né, por culpa, né? Ali por uma conduta imprudente, por culpa, acabou acertando aquela outra pessoa. A outra pessoa, inicialmente, a questão deixa claro aqui, né? Olha só, ele estava fora de perigo na situação. Só que a ambulância que levava o hospital acabou se envolvendo no acidente, ó. E o sujeito vem a óbito em razão dessa colisão. Veja, aqui nós temos a chamada causa superveniente relativamente independente que por si só produziu o resultado. O acidente por si só produziu o resultado. Provocou a morte, a colisão provocou a morte dessa vítima. Nesse caso, então, pessoal, com base no artigo 3, parágrafo 1º, nesse tipo de situação, o agente só responde pelos atos já praticados. O que ele praticou anteriormente? Uma lesão corporal culposa. Lembrando que não existe lesão corporal culposa gravíssima, grave, leve, né? Aquelas divisões, né? Lesão corporal leve, grave, gravíssima são para quando a gente pratica uma lesão corporal dolosa. Então, não, aqui não se aplica para culposa. Lesão corporal culposa é culposa. Agora, a gravidade na consequência dessa lesão, obviamente, vai ser dosada lá na dosimetria da pena. Mas lesão corporal culposa é culposa. Não tem lesão corporal culposa leve, grave, gravíssima, né? Isso é para dolosa, beleza? Show? Então, pessoal, vamos lá. Qual que é o gabarito, então? Ó, aqui é a letra, vamos ver aqui, ó, letra D, né? Ó, ele vai responder por lesão corporal culposas, né? Em relação ao desconhecido, né? Porque ele provocou uma lesão corporal culposa. Em concurso formal, professor, por que em concurso formal nesse caso? Pessoal, lembra, concurso formal, uma conduta, 2 crimes. Quando o agente mediante apenas uma única conduta, ação ou omissão, uma conduta pratica 2 ou mais crimes, nós temos o concurso formal, ok? E nesse caso, com homicídio o quê? Tentado, homicídio tentado porque ele tentou matar o Rodrigo, mas não conseguiu por circunstâncias alheias à sua vontade, beleza? Então, lesão corporal culposa em concurso formal com homicídio tentado, gabarito letra D. Show? Vamos lá para continuar. Agora, questão de número 9, que fala o seguinte, ó. Quanto às excludentes de antijuricidade, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. 1. Aquele que pratica o fato para salvar de perigo iminente, que não provocou por sua vontade, direito próprio, é considerado estado de necessidade? Não, pessoal. Estado de necessidade tem que ser perigo o quê? Atual. A lei não fala, o artigo 24 do Código Penal não fala perigo iminente, ela fala perigo atual, ok? Diferentemente da legítima defesa. A legítima defesa fala agressão, ali a agressão injusta, né? A gente vai repelir a agressão injusta atual ou iminente. Então, na lei, para a legítima defesa fala injusta agressão atual ou iminente. Mas, por lei, artigo 24 do Código Penal, a redação legal fala perigo atual, não fala em perigo iminente, beleza? Então, é errado. B, a 2, quer dizer... Aquele que tem um dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade. Realmente. Salvo, aqui, pessoal, não tem salvo, pessoal. A lei não traz essa exceção. Salvo quem for razoável exigir o sacrifício do direito ameaçado. Isso aqui está até previsto em lei, mas para uma outra situação. Aqui não tem essa exceção no artigo 24, ok? Para o agente ter um dever legal. Tá errado. 3. A tese de legítima defesa de honra é inconstitucional por contrariar, olha só, por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, sim, proteção da vida e igualdade de gênero. Sim, pessoal, esse hoje, inclusive, é o entendimento do STF, que entende que a tese de legítima defesa de honra é inconstitucional justamente porque viola os princípios inconstitucionais da dignidade da pessoa humana, proteção à vida e igualdade de gênero. Essa aqui está correta, ok? Essa aqui está correta. E 4. Age em legítima defesa o agente de segurança pública que, usando moderadamente dos meios necessários, repele a agressão atual e injusta à vítima mantida refém durante a prática de crime. Sim, pessoal, realmente, isso é uma modalidade específica aí de legítima defesa para o agente de segurança pública, está certo, beleza? Essas duas. Então, só pode ser aqui a letra B, não é? Ó. Qual que está correto? Letra A, em 3 e 4, gabarito, letra B. Show? Beleza, pessoal? Tranquilos? Vamos lá. Questão agora de número 10, que fala o seguinte, olha só. Agostinho, olha só, Agostinho, experiente surfista, está surfando na companhia de Égio, quando começa a se afogar em razão de uma cãibra muito forte. Égio, após ver o colega se afogando, decide ainda assim surfar uma onda que estava muito favorável. Contudo, ao regressar, já não é possível ajudar Agostinho, que só é encontrado sem vida horas depois. Diante dessa situação, é correto afirmar que Égio. E aí, pessoal, vamos lá. Nessa situação, o Égio... Ele vai responder, como aqui, ele vai responder pelo homicídio, pela omissão de socorro, não praticou crime. Vamos lá, pessoal, em algum momento a questão fala que Égio, ele estava em alguma situação, uma posição de garantidor, em alguma posição alguma daquelas 3 situações lá do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, quando a pessoa ali, por lei, ela tem um dever especial de agir, quando a pessoa tem uma posição de garantidor, né, ela assumiu o risco de produzir o resultado ali, quando a pessoa, com seu comportamento anterior, assume o risco de produzir o resultado, ou ali, quando a pessoa ali está numa posição
de garantir a situação, pessoal, a questão não fala. Inclusive, a questão deixa claro que quem era o experiente surfista aqui era o próprio Agostinho. Ó, o Agostinho ele era experiente surfista e estava surfando a companhia de Égio. Ou seja, se a questão tivesse falado, por exemplo, né, ali que Égio, sei lá, o Égio era o treinador de uma pessoa e levou ela para um lugar ali mais perigoso, tal, né? Aí ele tinha um dever especial. Né, se ele tivesse uma posição ali de garante mesmo, né? Levando uma pessoa ali para um local especificamente, né? Garantindo aquela situação. Aí, nesse caso, se o Égio omite numa situação dessa, aí ele responde pelo resultado. Porque aí nós temos um caso de omissão imprópria, né? Que são chamados crimes comissivos por omissão. Aí ele responde pelo resultado com base no artigo 3, parágrafo 2º do Código Penal. Aí seria um dever especial. Aqui, pessoal, nesse caso, não era uma situação de dever especial, era uma situação de dever geral. Um dever para as pessoas de forma geral. Quando uma pessoa está numa situação dessa, né? Numa situação que ele omite aí socorro, ele responde por omissão de socorro, como aí de forma geral para as pessoas de forma geral, ok? Então, nesse caso, ele responde por omissão de socorro porque ele omitiu o socorro naquela situação que ele viu uma onda top lá, uma onda vindo melhor, ele foi lá na onda e deixou o colega dele lá, né? E ele faleceu, ele omitiu o socorro, né? E como o colega dele faleceu nessa situação, se você abrir lá no artigo 135 do Código Penal, que é o crime de omissão de socorro, ele vai ter a pena ainda triplicada, porque nesse caso teve a morte aí do agente, da vítima, ok? Então, aqui fala que ele não deve responder por nenhum crime, tá errado. Ele omitiu o socorro. Aqui também, B, letra B, tá errado. Deve responder por homicídio doloso. Que ele estava na posição de garantidor? Não, nessa situação ele não estava. Se ele estivesse, realmente seria homicídio doloso, que não é o caso. Deverá responder por homicídio culposo? Também não. E, deverá responder pela omissão de socorro com a pena triplicada, tendo em vista que a vítima se achava em grave e iminente perigo e da omissão restou a sua morte. Perfeito, pessoal. Gabarito, letra E. Beleza? Show? Vamos lá, pessoal. Vamos continuar agora. Questão de número 11. Fala o seguinte, ó. Segundo a teoria geral do crime, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. A. Os crimes de dano são aqueles que demandam a comprovação da ameaça de lesão ao bem jurídico? Não, pessoal. Se for ameaça de lesão, pessoal, aí não é crime de dano. Crime de dano, de fato, tem que ter a lesão. Tem que ter a concretização da lesão ao bem jurídico. Tem que provocar o dano. Tem que, de fato, a concretização desse dano. Ameaça de lesão, ameaça e perigo, né? Crime de perigo não é o caso. Ok? Então, o crime de dano, de fato, tem que provocar, tem que ter a efetiva comprovação do dano, de fato, do dano, da lesão ao bem jurídico protegido. Então, tá errada. B. Os crimes de mera conduta são consumados no momento da produção do resultado expressamente contido na descrição típica? Não, pessoal, os crimes de mera conduta, na verdade, nem tem a previsão do resultado naturalístico. Vamos só relembrar a classificação dos crimes aqui? Vamos relembrar que nós temos os crimes materiais, que são aqueles que o tipo penal prevê uma conduta e um resultado. E aí, esses crimes, para se consumarem, o agente precisa praticar a conduta e deve ocorrer a produção do resultado naturalístico, beleza? Por exemplo, o crime de homicídio, né? Exemplo clássico, ok? Então, tem que ter a conduta e o resultado tem que acontecer para o crime material se consumar. Nós temos, do outro lado, os crimes formais, né? Os crimes formais, também chamados de crimes de consumação antecipada, resultado cortado, são aqueles que o tipo penal também prevê, da mesma forma que nos crimes materiais, o tipo penal prevê a conduta e o resultado. Só que nos crimes formais, esses crimes se consumam apenas com a prática da conduta. Não, o resultado pode até acontecer, mas ele é indispensável, ele é dispensável para fim de consumação. Então, nos crimes formais, o agente praticando a conduta, o crime já se consumou. Por exemplo, o crime de extorsão e o crime de extorsão. Então, no crime de extorsão, no momento que a vítima ali começa a já fazer o que o agente está ameaçando ela, independentemente se ele vai conseguir ali a vantagem, né, indevida a vantagem, nesse caso, o crime já se consumou. Pode até acontecer esse resultado, mas não é necessário para fim de consumação. E por fim, nós temos os crimes de mera conduta, que são aqueles crimes que o tipo penal prevê apenas conduta, não prevê um resultado naturalístico, sendo que esses crimes se consumam com a prática da conduta. Não há o que se falar em previsão de resultado naturalístico, portanto, aqui está errada. Beleza? Vamos lá, letra C. Os crimes de perigo concreto são aqueles que demandam a comprovação da ofensa material? Não, pessoal, se precisar da comprovação da ofensa material, é crime de dano, que precisa da ofensa, né, da lesão material. Não é o caso. D. Os crimes materiais são aqueles que o tipo penal descreve a conduta e o resultado, tá certo? Mas não exige a ocorrência desse último? Exige sim. Exige a ocorrência do resultado para fim de consumação. Errado. Então só pode ser a letra E, né? Os crimes formais se consumam antes da ocorrência do resultado naturalístico previsto na descrição típica, sendo por esta razão também chamados de crimes de consumação antecipada. Perfeito. Consumação antecipada ou resultado cortado, gabarito, como eu te expliquei já anteriormente, letra E. Beleza? Show de bola? Vamos lá. Questão agora de número 12, que fala o seguinte.
Kátia, namorada de Lisandra, em um restaurante, inconformada com o anúncio desta de que deseja pôr fim ao relacionamento amoroso, desfere-lhe facadas, olha só, com o intuito de matá-la, deixando em seguida o local. Socorrida por terceiros, Lisandra é hospitalizada, vindo o enfermeiro Miguel, por descuido, a trocar a medicação prescrita ao paciente, aplicando-lhe substância diversa que lhe provoca a morte por choque anafilático. Diante do caso narrado, Kátia deverá responder por qual crime? E aí, pessoal? Vamos lá. Kátia deve responder e Miguel responde por qual crime? Primeiro, pessoal, vamos lá. Efetivamente, o que provocou a morte ali da Lisandra? Foram as facadas de Kátia? Não. A questão deixou claro que nessa situação, o enfermeiro Miguel ali, por descuido, ele trocou a medicação prescrita ao paciente. E em razão disso, levou à morte de Lisandra. Ou seja, aqui nós temos uma causa superveniente, relativamente independente, que por si só produziu o resultado. O que produziu efetivamente o resultado morte ali na Lisandra foi aí o Miguel, a sua imperícia, né? Ele agiu de forma imperita, quando ali ele, por descuido, por culpa, acabou trocando a medicação prescrita ao paciente. Então, o Miguel que provocou a morte dela por culpa, homicídio culposo. Miguel deve responder por qual crime? Homicídio culposo. E a Kátia? A Kátia, o que ela fez antes? Ela responde pelos atos já praticados. Ela efetivamente matou? Não, mas ela tentou matar? Tentou. E nesse caso, como a questão fala, né, que ela foi em razão da questão do relacionamento amoroso, que era tipo Lisandra, nós estamos numa situação, né, de feminicídio, né? Situação de feminicídio aí. E aí, portanto, né, porque vamos lembrar que o feminicídio, ele envolve duas situações, né? A pessoa mata essa mulher em razão por ela ser mulher, por razão de condição de sexo feminino. E o que é uma situação de razão de condição de sexo feminino? Lembra? Duas situações. Primeira situação, violência doméstica e familiar contra a mulher, que envolve, né, ou situação de menosprezo ou discriminação à condição de mulher. E nesse caso nós tínhamos uma relação íntima de afeto, né, portanto, feminicídio. E nesse caso, tentativa de feminicídio, porque ela tentou matar, efetivamente o que provocou a morte foi lá o enfermeiro. Beleza? Então, qual que seria o gabarito nesse caso aqui, ó, da questão 12? Vamos lá, ó. Tentativa de feminicídio que ela praticou, né? E Miguel por homicídio culposo. Gabarito, letra B. Beleza? Pessoal, só lembrando, porventura, durante aqui as questões aí da banca FGV para sua prova, né? Para você que está estudando aí. Se você, porventura, ficou com alguma dúvida, alguma indagação, alguma questão que talvez não tenha ficado clara, conte comigo. Pode mandar lá no meu Instagram, ó. Penal.aulas, ó. Penal.aulas. Se você não me segue, já me segue lá. E aí, qualquer dúvida, pode mandar lá no meu direct, fala, professor, estou aqui estudando para essa prova tal, estou estudando, né? Você, que inclusive está estudando aí para Juiz Federal, TRF6, né? E Juiz de Direito, TJ Mato Grosso do Sul. Professor, estou estudando, teve essa dúvida, tal, aquela. Pode mandar no meu direct, manda lá. Sou aluno aqui no Magistrar Curso, conta comigo rumo à sua aprovação, beleza? Vamos para cima? Vamos lá, olha só, questão agora de número 13. Vamos lá, questão 13, então a 12 foi a letra B, não é? Beleza, vamos lá. Questão 13 fala o seguinte, olha só. Assinale a opção que identifica corretamente quem deverá ser considerado o quê? Ó, reincidente. Quem que será considerado reincidente caso, olha só, caso condenado pelo novo fato imputado. Vamos lá, ó. Valéria foi acusada de contrabando ocorrido em 2015 e condenada em 2016. E a sentença transitou em julgado em 2017, mesmo ano que a pena foi extinta pelo cumprimento. Então ela cumpriu a pena, ó. A pena foi extinta pelo cumprimento em 2017. Em 2024, ela foi acusada de outro delito de contrabando ocorrido em 2023. Então, ó, em 2023 ela praticou um novo crime. Só que ela já tinha cumprido a pena em 2017. Em 2003 já tinha passado mais de 5 anos? 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 já tinham passado mais de 5 anos. Período depurador, nesse caso, não se considera para fim de residência. Nesse caso, não considera mais para fim de residência para ela. Por quê? Porque depois que a pena ela já tinha cumprido, já tinha sido extinta pelo cumprimento, 2017, depois de mais de 5 anos, ela praticou um novo fato. Nesse caso, já deu período, passou a questão do período depurador. Nesse caso, ela vai ser considerada como primária. A Adriana, no exercício do cargo político de prefeita, praticou o delito de peculato. Fato ocorrido em 2021. Ó, ela foi condenada definitivamente em 2023. Ó, 2023. Ela ainda não foi localizada para o cumprimento de pena, mas foi acusada pela prática do delito de estelionato em 2022. E aí, pessoal, vamos lá. Ela foi condenada definitivamente em 2023. Se ela praticasse, a partir dessa data, um novo crime, ela seria reincidente.
Só que o estelionato ela praticou antes dessa condenação, ela praticou em 2022. Então, ela não é reincidente. Lembra que para ser reincidente, a pessoa ela foi condenada com transjulgado, depois dessa data ela pratica um novo crime. Nesse caso, o crime foi anterior ao transjulgado 2023, portanto, é réu primário. C. Ana Paula foi definitivamente condenada em 2022 pela contravenção penal vias de fato, ocorrido em 2019, tendo sido iniciado o cumprimento da pena em 2023, mesmo ano que recebeu indulto pleno. Em 2024, foi acusado pela prática de delito de lesão corporal leve. Pessoal, aqui, veja, aqui nem precisava você focar na data. Por quê? Contravenção penal e crime não gera reincidência. O contrário gera. Vamos lembrar o seguinte. Vamos aqui lembrar, porque isso pode cair como pegadinha na sua prova. Vamos lembrar o seguinte, ó, professor, crime mais crime gera reincidência? Sim, claro que eu estou partindo do pressuposto que a pessoa foi condenada pelo crime com transjulgado, condenação definitiva e praticou um novo crime, né? Sempre partindo desse pressuposto. Crime mais crime, então, gera reincidência? Gera reincidência. Vamos lá. Contravenção penal mais contravenção penal gera reincidência? Gera. Só lembrando que contravenção penal, para se gerar residência, contravenção tem que ser no Brasil. Contravenção penal fora do Brasil não gera reincidência, diferentemente de crime, né? Crime fora do Brasil e crime no Brasil gera reincidência. Então, mas contravenção e contravenção no Brasil gera reincidência, beleza? Crime e contravenção também gera reincidência. Qual que não gera? Lembra do pequenininho aqui, ó, contravenção penal, infração de menor potencial ofensivo, né? Chamado também de crime anão, crime liliputiano, crime vagabundo pela doutrina, enfim. Que também não é crime, né? A doutrina faz coloca esse termo, né, de contravenção como crime anão, crime liliputiano, crime vagabundo, de forma não técnica, porque na verdade contravenção é contravenção, crime é crime. Mas o fato é o seguinte, contravenção penal, infração penal de menor potencial, contravenção e crime, lembra, contravenção e crime não gera reincidência. Por quê? Pela omissão legislativa. Não tá na lei, ponto, né? Não é uma questão de lógica, é uma questão de omissão legislativa, beleza? Então, contravenção e crime não gera reincidência. Ela tinha praticado via de fato, né? Então, e depois crime não gera reincidência, beleza? Show? Então tá errado também. Então aqui, ó, A, B e C erradas. Vamos ver a letra D. D fala o seguinte, ó, Caroline foi condenado por crime militar próprio de deserção, ó, crime militar próprio, ocorrido em 2019, cuja sentença transitou em julgado em 2021. Tendo terminado o cumprimento da pena em 2022 e em 2024 foi acusado pela prática de delito contra o sistema financeiro. Pessoal, lembra, se ela praticou crime militar próprio, pessoal, você já sabe, nem precisa focar aqui na data, por quê? Vamos relembrar, pessoal. Não se consideram para fins de reincidência, artigo 64 do Código Penal, os crimes políticos e os crimes militares próprios não se consideram para fins de reincidência, então já está errado. Então só pode ser a letra E. Letra E fala o seguinte, ó, só pode ser a letra E. Giovana, condenada com trânsito em julgado da condenação ocorrida em 2014 por um delito de lesão corporal culposa ocorrida em 2011, mas transitou em julgado em 2014. Terminou o cumprimento de pena em 2016. Em 2023 foi denunciada novamente pelo crime de roubo praticado em 2020. Em 2020. Beleza? Só que ela terminou de cumprir essa pena quando, professor? Essa condenação transitou em julgado em 2014, ela terminou de cumprir em 2016. Depois de 2016, ela praticou um novo crime, roubo, praticado em 2020. Passou mais de 5 anos? Não, pessoal, 2016 e 2020 passaram 4 anos. Então, não houve, nesse caso, aquele período depurador, né? De mais de 5 anos. Portanto, nesse caso, ela é reincidente, né? Por quê? Porque ela praticou um novo crime depois do trânsito em julgado e não passou esse período de 5 anos para ela voltar a ser primária. Passou 4 anos. Então, realmente, gabarito letra E. Beleza? Show? Vamos lá. Próxima questão. Questão de número 14. Que fala o seguinte, ó. Sobre a disciplina jurídica da reincidência no direito penal brasileiro, analisa as afirmativas a seguir. A. Então, não é aqui, né? A. Reincidência não se comunica aos corréus no caso de concurso de pessoas. Sim, pessoal, lembra que a reincidência é uma condição de caráter subjetivo. É uma condição pessoal, é uma circunstância, é uma condição pessoal. E as circunstâncias e condições pessoais não se comunicam, né? Então, nesse caso, a reincidência não se comunica, né? Se a pessoa é residente e o outro é primário, a reincidência não vai para o outro, obviamente, né? Então, isso é óbvio. Então, esse aqui não se comunica, tá certo. 2. É admissível a fixação do regime semiaberto a reincidentes em crimes dolosos, a depender da pena aplicada e das circunstâncias judiciais? Perfeito, pessoal. É assim. Inclusive, esse é um entendimento sumulado do STJ, súmula 269 do STJ, que declara que, ali, quando uma pessoa é reincidente, né? E, obviamente, ela não falou claramente, mas, obviamente, é um crime praticado com pena de reclusão, porque é só quando a pessoa pratica um crime com pena de reclusão que é possível ela começar no fechado. Possível, né? Não quer dizer que ela vá começar no fechado. Mas, então, quando uma pessoa pratica um crime cuja pena seja de reclusão e essa pessoa
pessoa é reincidente, praticou crime com pena de reclusão, se nós analisarmos sobre o aspecto legal, artigo 33 do Código Penal, via de regra ela vai começar em qual regime? Fechado, via de regra. Só que nós temos uma exceção, súmula 269 da STJ, que é justamente isso. A súmula 269 entende que, mesmo o réu sendo reincidente, nesse caso, o juiz pode fixar o regime prisional semiaberto se a pena aplicada por esse juiz for até 4 anos, não pode passar, até 4 anos, e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis. Quais circunstâncias? Aquelas lá do artigo 59 do Código Penal. Se essas circunstâncias forem favoráveis e a pena aplicada for até 4 anos, nesse caso é possível o juiz, mesmo ao réu reincidente, aplicar o regime prisional semiaberto. Súmula 269 do STJ, importante para sua prova, beleza? Show? Então essa também está correta. 3. A condenação por crime político e militares não gera reincidência. Olha a pegadinha, hein? A condenação por crime político e militares depende. Crimes militares próprios. Lembra que, realmente, para fins de não se consideram para fins de reincidência os crimes políticos e os crimes militares, qualquer crime militar? Não, os crimes militares próprios. O que são crimes militares próprios? São aqueles que só podem ser praticados por militares. Por exemplo, deserção. Nesse caso, não qualquer crime militar. Tem que ser crime militar próprio. Beleza? Show? Por isso que aqui está errada. Então, acerta aqui 1 e 2, né? Gabarito, letra B. 1 e 2 apenas. Vamos lá, pessoal. Mais uma questão aqui pra gente fechar. Questão de número 15. Fala o seguinte, ó. No que diz respeito às figuras da desistência voluntária, do arrependimento eficaz, do arrependimento posterior, analise as afirmativas a seguir. 1. A espontaneidade e o esgotamento da atividade executória são requisitos da desistência voluntária? Não, pessoal. Primeiro porque o esgotamento da atividade executória é um requisito do arrependimento eficaz. E segundo porque a espontaneidade, pessoal, não é requisito nem da desistência voluntária e nem do arrependimento eficaz. Lembra, se você abrir lá no artigo 15 do Código Penal, você vai ver que lá o Código Penal exige a voluntariedade, que é diferente da espontaneidade. Para a pessoa ali desistir ou depois se arrepender de forma eficaz, ela tem que agir de forma voluntária e não necessariamente de forma espontânea. Por que não? Porque, veja, às vezes, nem sempre, numa situação específica, por exemplo, o cara tá lá tirando a vítima, meteu bala pra matar a vítima, deu o primeiro tiro, quando ela vai dar o segundo tiro fatal, vamos imaginar que a vítima ali clama por ajuda, fala que tem filhos pequenos, que não pode deixar os filhos ali, né, naquela situação e tal, e o sujeito, ele também tem filhos. E vamos imaginar que ele é comovido por essa situação e ele acaba desistindo e não mata aquela vítima. Veja, a desistência não foi espontânea, foi voluntária. Não foi espontânea, por que não foi espontânea? Porque houve aquela questão da mãe ali, da mãe dos filhos que falou, clamou pela situação, para ela não ser morta, aquela situação. Veja, então, houve esse pedido da vítima, nesse caso, por isso não foi espontâneo. O sujeito não simplesmente desistiu espontaneamente, né? Mas foi voluntário. Por que foi voluntário? Porque nada impediu. Ninguém chegou lá tirando, empurrando, pegando a arma da mão dele, ninguém impediu. Se ele quisesse, ele teria matado da mesma forma. Por isso que foi voluntário. Beleza? Show? Então, o requisito é a voluntariedade. A espontaneidade não é obrigatória. Pode acontecer, mas ela não é requisito. O requisito é a voluntariedade. Beleza? Então tá errada. 2. O esgotamento da atividade executória, o impedimento da ocorrência do resultado típico e a voluntariedade, ó, são requisitos legais do arrependimento eficaz. Perfeito, pessoal. Perfeito, realmente. O agente, para se concretizar o arrependimento eficaz, nós temos que ter o esgotamento da atividade executória, o agente tem que impedir a ocorrência do resultado, ou seja, impedir a consumação do crime e a conduta dele, esse arrependimento tem que ser voluntário com base no artigo 15 do nosso Código Penal. Perfeito. Então, a 1 e a 2, ó. Então, aqui até agora, só a 2, né, que tá certo. Vamos a 3. No arrependimento posterior, a redução da pena do agente ocorrerá conforme a celeridade da reparação do dano ou restituição da coisa, certo? Podendo ocorrer a exclusão da punibilidade se o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa? Não, pessoal. Na verdade, um dos requisitos do arrependimento posterior, previsto lá no artigo 16 do Código Penal, é que o agente tenha praticado crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Um dos requisitos é que ele tenha praticado crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, para que ele tenha, não, aqui falando a exclusão da punidade, não é exclusão da punidade, aqui não vai excluir. O arrependimento posterior é uma causa, é uma minorante, é uma causa de diminuição da pena. O agente vai ter a pena diminuída de 1 a 2 terços lá na terceira e última fase da dosimetria da pena. E não uma situação de exclusão da punibilidade com base lá no artigo 16 do Código Penal. Beleza, pessoal? Tranquilos? Ó, pessoal,
Trabalhamos essas 15 questões, várias questões, trabalhamos de forma bem intensa, né? Vocês perceberam que eu fui corrigindo questão assertiva por assertiva, realmente para que você possa aí, né, revisar de uma forma extremamente eficaz esse nosso aulão das questões da FGV para a sua prova. Espero que esse aulão tenha ficado claro. Qualquer dúvida, mais uma vez, me coloque à disposição. Aqui, ó, deixa meu Instagram aqui, já deixei aqui na tela para vocês, né? Penal.aula, se você não me segue, já me segue lá. Se tiver alguma dúvida, conta comigo aí. Lá pode mandar um direct, conta comigo, arruma a sua aprovação. Nós aqui do Magistrar Cursos estamos torcendo e fazendo o máximo para, de fato, aí, ajudar você rumo à sua aprovação aí, você que está estudando aí para Juiz Federal TRF6 e também Juiz de Direito TJ Mato Grosso do Sul. Espero realmente que você faça uma boa prova. Conte aí com as minhas orações, que Deus possa abençoar, que Deus possa guiar você e que tudo dê certo. E vamos para cima, confiança lá em cima que vai dar certo. Qualquer coisa, mais uma vez, estou à disposição. Conte conosco aqui do Magistrar Cursos. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tamo junto. Valeu!